Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui com uma nova série, Os Padres da Igreja, Pensadores do Cristianismo Primitivo. Hoje é o primeiro de um total de 25 encontros, intitulado simplesmente Introdução. Eu quero, obviamente, dar as boas-vindas a esse curso de Os Padres da Igreja, Pensadores do Cristianismo Primitivo, e começar dizendo que nós já tivemos, em outras ocasiões, oportunidades de estudar textos, principalmente apócrifos, com a nossa série O Cristianismo Esquecido, os Evangelhos Apócrifos. E é fato de que o Novo Testamento é uma das obras mais importantes na história da civilização ocidental, e especificamente para a religião cristã, né, para o cristianismo. E esses 27 livros que compõem o Novo Testamento nos fornecem as informações que temos sobre a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus. Além disso, falam sobre as vidas e os mistérios que cercam os seus primeiros seguidores. Falam sobre o ministério dos apóstolos, a ética, as doutrinas que estavam surgindo na igreja cristã primitiva. Os livros do Novo Testamento seriam, portanto, os nossos primeiros textos cristãos de qualquer natureza, incluindo os próprios escritos, acredita-se, dos apóstolos, nominalmente Paulo, além dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Na nossa série de encontros com a literatura antiga, tivemos aulas específicas sobre algumas dessas obras e vimos a sua importância, para além, é claro, da já referida série do Cristianismo Esquecido. Entretanto, seria um erro, e um erro muito grande, pensar que o cristianismo como hoje nós o conhecemos teria surgido diretamente das páginas do Novo Testamento. Existem inúmeras doutrinas que são familiares aos cristãos, né, nos dias de hoje, e que de fato formam ali a espinha dorsal do cristianismo, tal e qual o conhecemos no mundo moderno. Essas doutrinas, entretanto, não podem ser encontradas de forma implícita ou explícita nas páginas do Novo Testamento. E como que isso é possível? Como é possível que doutrinas fundamentais, como a doutrina de Cristo, não estejam ali devidamente expressas? Cristo, na compreensão cristã tradicional, é humano e divino, é homem perfeito e totalmente Deus. E onde é que isso está escrito no Novo Testamento? Na verdade, essa é uma ideia, um dogma que não está explicitamente presente no Novo Testamento. E a pergunta natural é de onde vem essa ideia? São teólogos que surgem com a ideia de Jesus ser totalmente Deus e totalmente homem. E são eles é que vão apelar para o Novo Testamento e vão citar várias passagens do Novo Testamento para fundamentar a sua visão, para defender a sua perspectiva. Entretanto, o Novo Testamento nunca ensinou de forma explícita as chamadas doutrinas da cristologia, nem muito menos ensina implícita ou explicitamente, a doutrina da Trindade, a doutrina da compreensão cristã tradicional de Deus como sendo um Deus, mas em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos três dos quais são totalmente Deus, mas ainda assim há apenas um Deus, embora ele seja trio, né? Embora ele seja três pessoas na sua divindade. Então, o mistério, assim chamado, da Santíssima Trindade não está no Novo Testamento. E poderiam, com muita tranquilidade, perguntar onde é que isso está ensinado no Novo Testamento? Onde é que está escrito? E, na verdade, não está escrito em lugar nenhum, em nenhuma passagem, em nenhuma das referências nos evangelhos, nos atos e nas epístolas. As ideias de Cristo, as ideias da Trindade, são os chamados desenvolvimentos posteriores
que podem sim ser baseados em passagens do Novo Testamento, mas não são explicitamente mencionados no Novo Testamento. Além disso, nós temos compreensões cristãs do ritual, por exemplo, as práticas cristãs. É o caso do batismo, né, que estão presentes aí nas igrejas hoje, compreensões do batismo, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, o batismo remove ou removeria o pecado original, e em algumas denominações protestantes, o batismo é entendido como uma substituição da circuncisão como um sinal da aliança para mostrar que essas crianças são pessoas que pertencem ao povo de Deus. E onde é que está escrito isso? No Novo Testamento. Portanto, sejam católicos romanos, protestantes, neopentecostais e outras denominações que eu não mencionei, em nenhum desses casos nós temos menção disso no Novo Testamento, porque, na verdade, todas essas ideias, todos esses preceitos não são explicitamente encontrados no Novo Testamento. São desenvolvimentos posteriores à composição dessas obras. As estruturas da igreja com as quais nós estamos familiarizados hoje não são explicitamente ensinadas nas Escrituras, incluindo a mais amplamente conhecida, que é a estrutura da Igreja Católica Romana, na qual nós temos um Papa, que é o Bispo de Roma, que está em domínio sobre todos os cardeais, que estão sobre os arcebispos, que estão acima dos bispos, que estão acima dos padres, que estão acima dos párocos das mais variadas milhares e milhares de igrejas. Essa hierarquia da igreja, com o Papa no topo, onde é que isso está escrito nas Escrituras? O fato é que não está. É um desenvolvimento tardio, também é um desenvolvimento tardio as posições éticas que formam uma parte tão central dos cristãos nas suas vidas diárias hoje. Muitas questões éticas que são resolvidas pelos cristãos e muitas vezes de maneira definitiva não estão mencionadas nas Escrituras. É muito interessante porque, com isso em mente, a pergunta natural, na verdade, pode ser o exato oposto. Bom, se o Novo Testamento não fala em absoluto nada a respeito disso, afinal de contas, do que ele fala e o que é que o Novo Testamento efetivamente ensina, né? Olha, geralmente são tópicos que têm relação ali, e é isso que muitos questionam, da questão da sexualidade, né? O que o Novo Testamento tem a dizer sobre relações extraconjugais, sobre o coito pré-marital, ou o que o Novo Testamento diz sobre o aborto? E a resposta continua sendo a mesma. O Novo Testamento não diz nada a esse respeito. O Novo Testamento não lida com essas questões explicitamente, porque o Novo Testamento foi escrito num mundo diferente do mundo em que hoje nós vivemos. Há alguns estudiosos que pensam que mesmo questões como homossexualidade não são de fato tratadas no Novo Testamento, porque o mundo do Novo Testamento era diferente do nosso mundo e que a compreensão deles sobre sexualidade era diferente da nossa compreensão sobre sexualidade. A ética que os cristãos seguem hoje é uma ética que se baseia talvez no Novo Testamento e em outras tradições cristãs, mas não é explicitamente apresentada, em muitos casos, no Novo Testamento. Então, dada a circunstância de que o Novo Testamento não ensina explicitamente as doutrinas de Cristo, as doutrinas da Trindade, portanto, os dogmas e mistérios da cristologia e da Trindade, né? Não explica as práticas, não explica os rituais cristãos como o batismo, não esclarece dúvidas sobre a estrutura e a hierarquia da igreja, né? Nem muito menos as suas posições éticas. De onde é que vem, portanto, essas ideias e de onde vem o cristianismo que nós conhecemos? Porque muitos de nós fomos ensinados desde tenra idade que o cristianismo é o que é, porque ele vem diretamente da Bíblia.
E a resposta é muito simples. A mesma resposta, inclusive, vai se aplicar para todas as denominações cristãs modernas, mesmo aquelas que afirmam que são baseadas no Novo Testamento. Todas as denominações cristãs, portanto, vendo aí a ideia de que o cristianismo é uma religião que abarca desde o batista, passando pelo maronita, passando pelo católico, passando pelo protestante em geral, calvinista, luterano, neopentecostal, messiânico, evangélico, mórmon, não importa. Todas as denominações cristãs, na grande realidade, representam desenvolvimentos do cristianismo naquilo que se torna o período posterior ao Novo Testamento. Né? Portanto, são desenvolvimentos tardios. Alguns são tardios mais antigos, porque vêm ali logo da antiguidade, outros são tardios mais recentes. Mas o fato é que vão se desenvolvendo depois da composição da Bíblia e vão criando e vão gerando novas denominações até chegarmos a essa multiplicidade de variantes de cristianismo que nós temos hoje em dia. Portanto, se nós quisermos entender o cristianismo no mundo moderno, o cristianismo que é a força social, que é a força cultural, né? Que é a força econômica, política e religiosa mais importante do Ocidente, se nós quisermos entender como esse cristianismo se desenvolveu, nós temos que saber como ele se desenvolve depois que o próprio Novo Testamento foi escrito. E daí vem a ideia para esse curso, os padres da igreja, pensadores do cristianismo primitivo, que é sobre como o cristianismo se desenvolveu imediatamente após o período do Novo Testamento, conforme evidenciado num grupo de escritos que são conhecidos pelos historiadores como padres da igreja ou pais apostólicos, né? Ou padres apostólicos, enfim, uma variedade de nomes aqui possível, mas é preciso aqui explicar o que isso quer dizer. Padre da igreja, pais apostólicos, padres apostólicos, tudo isso se refere a uma coletânea de obras que foram escritas logo após a composição dos livros que hoje montam o Novo Testamento. E o título dessa coletânea, Pais Apostólicos, Padres da Igreja, não significa que os escritos foram ali feitos efetivamente por apóstolos de Jesus, o que é um mal entendido muito comum. Quando eu me refiro a pais apostólicos ou padres da igreja, não me refiro àqueles que eram apóstolos, me refiro a um grupo de autores da igreja, padres da igreja, que supostamente eram companheiros ou amigos dos apóstolos. Eu digo supostamente por quê? Porque os historiadores agora estão muito convencidos de que a maioria desses autores, de fato, não conheceu os apóstolos e é bastante anacrônica a maior parte desses apóstolos. Mas quando as pessoas começaram a falar sobre essa coletânea, sobre esse compêndio que são os livros que seguem essa ideia, nós temos efetivamente, né, a ideia de que eram autores em particular que viveram na geração posteriores aos apóstolos e foram escritos por pessoas que conheceram os apóstolos no início das suas vidas. Pelo menos é isso que eles pensavam até ali no século XVII. Mas quem eram efetivamente os apóstolos? Os apóstolos foram os missionários daquela primeira geração de Jesus, muitos deles seus próprios discípulos, e, na verdade, há uma variedade de entendimentos sobre o que o termo apóstolo em si realmente significa. Porque o nosso termo apóstolo em inglês vem, e também em outras línguas, né? Tanto no inglês, apostle, como no francês, no espanhol, no português, em boa parte das línguas modernas, nós encontramos essa palavra apóstolo, que deriva do termo grego apóstolos. Apóstolos significa alguém que é enviado.
né? Nós teríamos um correlato no jurídico que é o preposto. Portanto, aquele que vai para responder em nome de uma empresa, por exemplo, numa demanda, numa querela jurídica. Então, apóstolos do grego, aquele que foi enviado. No Novo Testamento, há vários entendimentos sobre quem recebe essa designação, apóstolos. Por exemplo, no livro de Atos do Novo Testamento, que é um livro importante para a definição de apóstolo, porque o título completo desse livro é o livro de Atos dos Apóstolos. E é um relato das atividades dos seguidores de Jesus após a sua morte, enquanto eles espalhavam o cristianismo por todo o Império Romano. No livro de Atos, o termo apóstolo é usado quase exclusivamente para os seguidores na terra de Jesus após a sua morte, que então espalharam a sua mensagem. Para ser um apóstolo, de acordo com a definição do livro de Atos dos Apóstolos, alguém tinha que ser um companheiro de Jesus durante a sua vida. Ele tinha que acompanhar Jesus desde o momento do seu batismo até a sua ressurreição. Então, é a definição que está ali explicitada no livro dos Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, tem uma compreensão, entretanto, diferente do que é um apóstolo. Paulo entende a si mesmo como um apóstolo, embora não tenha sido um companheiro de Jesus durante a sua vida. Paulo parece pensar que um apóstolo é alguém que viu Jesus após a sua ressurreição e foi comissionado para proclamar o seu evangelho, de modo que Paulo, que não era um discípulo terreno, teve uma visão da ressurreição de Jesus e foi comissionado por Cristo para espalhar a boa nova, para espalhar a palavra do evangelho. Paulo entende, portanto, a si mesmo como o apóstolo dos gentios, o que significa que ele é aquele enviado para espalhar a boa nova aos não-judeus, aos gentios. Paulo, portanto, tem uma compreensão diferente do que é um apóstolo em relação àquela que aparece no livro de Atos dos Apóstolos. Há, portanto, uma distinção aqui. Geralmente, nos dias de hoje, quando as pessoas usam o termo apóstolo, elas tendem a se referir a qualquer um daqueles primeiros missionários da igreja cristã. Havia pessoas na igreja primitiva, após a morte de Jesus, que foram enviadas por suas igrejas para evangelizar outras regiões, outros lugares, outras cidades, e essas pessoas poderiam ser chamadas de apóstolos, porque são aqueles que foram enviados pela igreja e por Deus para trabalharem através da igreja, são enviadas por Deus para espalhar a boa nova. Os apóstolos, portanto, são os primeiros seguidores de Jesus que estão espalhando o evangelho por todo o mundo. Dito isso, quem foram os pais apostólicos, e, portanto, quem são, né? Porque se eu explico quem foram os apóstolos, agora eu quero saber qual é a diferença desses apóstolos para os pais apostólicos ou para os padres da igreja. Os pais apostólicos representam, na verdade, um grupo de autores que foram pensadores, por assim dizer, né? Foram refletidos, eram seguidores, eram companheiros desses apóstolos da primeira geração. E esse termo pai apostólico, ou padre apostólico, ou padre da igreja, ele foi de fato cunhado recentemente, nos tempos modernos, para denotar essa coletânea de escritos de seguidores de Jesus. Como vocês verão aqui comigo mais adiante no curso, depois que nós analisarmos todos os pais apostólicos, nós veremos aqui os 10 principais padres da igreja. Na verdade, existem 11, dependendo de como você faz a conta, mas vamos ver aqui 10, né? E depois disso, vocês vão ver diferentes, é porque diferentes estudiosos contam esses números ali de maneira diferente, mas o 11º padre apostólico, os seus escritos, consistem basicamente numa frase, então não faz sentido eu aqui dedicar uma aula inteira para ele, né? De qualquer maneira,
nós teremos aqui aulas dedicadas ao chamado quadrato. O quadrato são aqueles cujo escrito são preservados para nós em apenas uma frase. Então, para além de quadratos, né, que é esse que só sobrou uma frase, né? É o nosso 11º padre da igreja. Então, botando 10 mais um, que é o quadratus, só tem uma frase. Então, deixando quadratus ou quadrato de lado, sobram 10 padres da igreja e nós vamos ver cada um deles aqui nesse curso. E depois de vermos todos os padres da igreja e todas as questões levantadas por eles, no final vamos ver a ideia como um todo, veremos como no século XVII esses vários escritos foram reunidos, portanto, num cânone, numa coletânea, e ali passam a ser chamados de os escritos dos pais apostólicos ou os textos dos padres da Igreja. Como veremos, se o significado literal do padre da igreja ou do pai apostólico é o que o termo é, né? Ou seja, literalmente, aqueles que são pais dos companheiros dos apóstolos. Então, se você tomar isso num significado literal, né, da ideia de pai apostólico, então essa coletânea são os textos muito mal nomeados, porque não é exatamente isso que eles são. Como eu indiquei, a não ser que nós tenhamos ali uma fé inquestionável que não permite escrutínio, não nos permite análise, qualquer um em sã consciência, logo e rapidamente percebe que há pouquíssima razão para se pensar que esses autores eram companheiros pessoais dos apóstolos da primeira geração. Então, essas obras representam, ao que parece, visões posteriores que estavam em alguma continuidade com aquelas dos apóstolos. Então, esses são os nossos primeiros escritos fora do Novo Testamento, que estão na tradição dos apóstolos, como essa tradição foi entendida por escritores posteriores. Os padres da igreja, portanto, representam visões que foram tomadas como representativas das visões dos apóstolos, por um lado, mas também foram tomadas como representativas de visões que estavam em continuidade com o entendimento do cristianismo que emergiram como predominantes nos séculos posteriores. E nessa medida, os 10 ou 11 autores das obras daquilo que nós chamamos de padres da igreja, ou pais apostólicos, ou padres apostólicos, podem todos ser tomados como representantes iniciais daquilo que o cristianismo passou a chamar de proto-ortodoxia, né? Que é um termo que alguns de vocês conhecem de outros cursos nossos, mas que eu preciso esclarecer caso seja essa a sua primeira oportunidade de estudar conosco. Esses 10 ou 11 autores são os primeiros representantes do que os historiadores chamam de proto-ortodoxia. O que é proto-ortodoxia? Né? Para chegar lá, preciso definir outros termos antes. Ortodoxia. Para quem já sabe, fica de revisão, para quem não sabe, fica de esclarecimento. A ortodoxia é a nossa palavra que vem de duas palavras gregas que significam opinião correta. Orto, correto, daí, por exemplo, órtese, e ortografia, que é a escrita correta, e doxia, que vem de doxa, que é a opinião. Então, é a opinião correta, ortodoxia. E contra a ortodoxia está, portanto, a heterodoxia, que significa uma outra opinião. Como você pode imaginar, são termos problemáticos porque todo mundo pensa que a sua opinião é a que é a correta. Então, a minha opinião, para mim, sempre vai ser a ortodoxia, e a sua opinião, para mim, sempre vai ser heterodoxia. Mas para você é o contrário. A sua opinião é ortodoxia e a minha é heterodoxia. Não sei se já ficou claro aqui o tamanho do problema, né? Todo mundo, por definição, vamos dizer dessa maneira, pensa que é ortodoxo.
né? Então, ortodoxia é a minha doxa e heterodoxia é a sua doxa. Então, conectado a esses dois termos, estaria, portanto, o termo heresia. A heresia vem de uma palavra grega que significa escolha. Um herege é aquele que escolhe não aceitar a ortodoxia. Na etimologia do termo, herege é alguém que é obstinado e decide mudar a verdade para promover um falso ensinamento. É isso que é um herege. Uma heresia, portanto, seria um falso ensinamento. E é isso que os termos significam etimologicamente, mas os historiadores têm muita dificuldade em usar os termos de acordo com o seu sentido estrito, porque os historiadores não estão ali em posição de julgar as alegações de verdade, né? Portanto, alegações de definição filosófica ou de políticas religiosas do passado. Os historiadores, dentro do seu ofício, não são capazes de afirmar nem dar uma opinião ou dizer se aquela opinião em particular sobre Deus estaria certa ou não, ou se estaria errada. Não é da competência dos historiadores definirem isso. Esse tipo de alegação poderia até ser feito por um teólogo, mas o historiador não está aqui para avaliar alegações da verdade sobre Deus. O historiador só pode descrever, só pode falar sobre o passado, sobre aquilo que aconteceu no passado. E o historiador, portanto, tem no seu ofício a condição de avaliar as evidências históricas para determinar o que aconteceu em eras anteriores. O historiador não é qualificado para dizer o que realmente é ortodoxia e o que de fato efetivamente é a heterodoxia. Mas é claro que dentro da história do cristianismo houve ali um conjunto de visões, de opiniões concorrentes que acabaram se tornando dominantes. E há um conjunto de ideias que veio a ser incorporada nos chamados credos cristãos. Ou seja, há um conjunto de opiniões que levou à formação do cânone do Novo Testamento, os tais 27 livros que eu disse, em oposição a outros livros. Aliás, se você quiser estudar os livros que não foram incluídos, como eu recomendei no começo desse primeiro encontro, a nossa série Cristianismo Esquecido, os evangelhos apócrifos, está aí à sua disposição sempre com inscrições abertas. Um grupo de cristãos acabou decidindo no que é que os cristãos acreditariam. E é esse grupo que é chamado de ortodoxo. E não é chamado de ortodoxo porque os historiadores acham que esse grupo estava certo. Embora alguns até achem, tenham essa convicção, mas é uma convicção pessoal, né? Mas não é a questão é se eles estavam certos ou não. A questão é que eles foram, entre aspas, vitoriosos. Ou seja, foram eles que definiram a visão, como se fosse uma eleição, e eles foram o partido vitorioso. E esses vitoriosos do cristianismo primitivo é que convencionou-se chamar de ortodoxos. E desdobramentos desse partido, ou de grupos diferentes que discordavam desse grupo ortodoxo, passam a ser chamados, portanto, heresias. E o que passaria a ser, portanto, a proto-ortodoxia. A proto-ortodoxia são aquelas visões que depois vão se tornar ortodoxas. Elas não são ortodoxas no momento em que nós falamos, no momento em que nós estudamos aquele determinado autor, aquele determinado termo, mas elas lá na frente vão passar a ser ortodoxas. Portanto, nós dizemos que elas são proto-ortodoxas. Portanto, para ficar bem claro, proto-ortodoxia representa as visões ortodoxas quando elas surgem em tempos anteriores, antes que os ortodoxos vencessem as batalhas. Vou explicar isso dando aqui uma visão mais recente. No mundo moderno, nós temos uma grande variedade de cristianismo.
Tanto que há algumas formas de cristianismo que alguns outros cristãos diriam até que aquilo não é cristianismo. Você tem os católicos romanos, você tem os ortodoxos gregos, você tem os presbiterianos, você tem os batistas, né? Você tem manipuladores de serpentes dos montes Apalaches, você tem os adventistas do sétimo dia, os mormons, você tem testemunhas de Jeová. Todos esses grupos afirmam que são cristãos. No entanto, alguns desses grupos afirmam que outros grupos não podem ser cristãos porque não acreditam naquilo que é certo. E esse fenômeno da diversidade do mundo moderno, ele era muito evidente na igreja primitiva. Na verdade, muito mais evidente porque no cristianismo primitivo havia formas de cristianismo que confundiriam a mente dos teólogos modernos. E nos primeiros séculos do cristianismo, após o período do Novo Testamento, nós conhecemos cristãos que acreditavam que havia apenas um Deus. E nós temos outros cristãos que diziam que havia dois deuses separados. Nominalmente, o Deus do Antigo Testamento, que era um Deus muito diferente do Deus do Novo Testamento, que era outro, né? Havia outros cristãos que se diziam cristãos, mas acreditavam em 30 deuses diferentes. Chegamos a ter registro de cristãos que diziam que havia, ali fazendo as contas, 365 deuses. Quer dizer, um para cada dia do ano. E como é que isso pode ser efetivamente cristão? Eles se consideravam. Eles diziam que eram cristãos e estavam seguindo os ensinamentos de Jesus. Havia cristãos que diziam que Deus criou o mundo e outros diziam que o mundo foi criado por uma divindade maligna, e que, portanto, é um lugar maligno. Há alguns cristãos que diziam que Jesus era humano e era divino. Havia outros que diziam que Jesus era humano, mas não divino. E os outros cristãos que diziam que Jesus era divino, mas não era humano. Então, como é que eles poderiam ser cristãos afirmando todas essas coisas, né? Porque eles disseram que estavam seguindo os ensinamentos de Jesus. Por que que eles simplesmente não liam o Novo Testamento para ver que a visão deles estavam erradas? E a resposta a isso é muito simples. Eles não leram o Novo Testamento porque o Novo Testamento não existia. Os livros do Novo Testamento tinham sido compostos, mas ainda não tinham sido compilados num cânone de escrituras. E a compilação desses livros num cânone de escrituras surge como resultado de debates teológicos. Havia uma ampla gama, uma variedade enorme de cristianismo no primeiro século, e nos primeiros séculos, por isso nós validamos a ideia dos cristianismos primitivos, e é desse mar de cristianismos é que surge um grupo vitorioso. E esse grupo é que vai decidir quais são os livros que entram para o Novo Testamento e quais são os livros que ficam de fora. É esse grupo que vai decidir quais são os credos que são escritos e recitados pelos cristãos para todo sempre dali por diante, né? Então, isso é muito importante de se refletir. É a ideia dos cristianismos esquecidos, é a ideia que depois dos apócrifos, daqueles textos, daquelas visões que ficam de fora. E eu tenho esse curso inteiro dedicado apenas a essa questão, que aqui nós vamos somente tangenciar por justamente não ser necessário tratar, já que lá estão. Mas o argumento aqui a ser apresentado é: um grupo vence, e esse grupo passa a ser ortodoxo. E eles são chamados por nós, historiadores, de ortodoxos,
porque efetivamente venceram. E é só por isso. Não porque pensamos cientificamente que as ideias deles são corretas. E os precursores desse grupo passam a ser chamados de proto-ortodoxos porque eles já tinham as visões que iriam ser vitoriosas antes mesmo de serem vitoriosos, antes de serem ortodoxos. Ok? Então, sempre que eu falar no curso de cristãos proto-ortodoxos, é a eles que eu me refiro, a aqueles grupos que tinham crenças que depois vão se tornar dominantes, antes delas já serem dominantes. Os textos, os escritos dos padres da igreja, dos pais apostólicos ou dos padres apostólicos, são o primeiro grupo de textos proto-ortodoxos que nós temos. Em geral, são textos que datam ali da primeira parte do século II. Ok? Vamos organizar isso. Para pensar que eles estão na primeira parte do século II, temos que pensar da seguinte forma: Jesus de Nazaré provavelmente teria morrido por volta do ano 30 depois de Cristo. Mal ou bem ali uma outra alteração de citação, podemos levar isso até 40 depois de Cristo, né? A discordar de que Jesus não teria nascido no ano 1 por causa de um erro de calendário, enfim, mas ali por volta de 30, 40 depois de Cristo. E os livros do Novo Testamento, eles vão ser escritos cerca de 2 décadas depois, na década de 50, 60, pelo menos, já do século I. E a maior parte do que hoje é o Novo Testamento foi escrita no final do século I. Esses pais apostólicos, padres da igreja, os pensadores do cristianismo primitivo que nós vamos estudar juntos, datam da primeira parte do século seguinte, que é o século II. Há um texto, como nós veremos, que provavelmente data do final do século I, que é o livro de Primeiro Clemente, né? Mas os outros escritos, em sua imensa maioria, parecem datar entre o ano 100 e o ano 150. Há um que é um pouco anterior, há alguns que provavelmente são um pouco posteriores, mas para simplificar, nós temos que pensar que os primeiros escritos proto-ortodoxos que temos estão ali entre o ano 100 e o ano 150, né? Obviamente depois de Cristo. Então, eles são extremamente importantes, embora não sejam lá tão conhecidos. A maioria das pessoas, até mesmo aquelas que são da igreja, que estudam igreja, que sabem muita coisa sobre igreja, que leem Bíblia, que fazem cursos, que estão na escola dominical, nunca sequer ouviu falar dos autores que nós vamos estudar aqui nesse curso. E isso é muito importante porque os historiadores utilizam-se desses nomes para tentar entender como que o cristianismo se desenvolveu. Eles são tão centrais, mas são frequentemente esquecidos. São como os trabalhadores do backstage, dos bastidores de um grande evento de música. Todos lembram dos artistas quando estão no palco, mas a maioria das pessoas sequer pensa naqueles que estão por trás das cortinas fazendo a coisa toda funcionar. Então é importante para nós, se nós quisermos obter informações amplas sobre o cristianismo primitivo, sabermos sobre esses autores. E há uma vasta literatura que é representada em meio a esses autores. Eu quero dar a vocês uma visão geral aqui, muito breve, dos 10 autores que nós vamos estudar juntos, aqui com os padres da igreja. Os escritos são de vários dos gêneros dos escritos dos padres apostólicos são epístolas, são cartas que foram escritas por um indivíduo para uma comunidade de cristãos. O primeiro escrito que nós vamos ver é justamente o mais antigo, o livro chamado Primeiro Clemente, que o nome está errado, porque nós sabemos sobre um homem chamado Clemente, da cidade de Roma, e provavelmente ele não foi o autor desse livro. O livro é uma carta, é uma epístola, que foi escrita pela Igreja de Roma para a Igreja de Corinto e tinha a intenção de lidar com o problema que surgiu lá
quando houve um golpe entre a liderança na igreja de Corinto e que os presbíteros da igreja foram expulsos. E os cristãos em Roma ficaram chateados com a situação e escrevem aquilo que se torna o primeiro Clemente, né? E o objetivo era instar os cristãos de Corinto a restaurarem os antigos presbíteros ao seu devido lugar. E essa obra, Primeiro Clemente, é o primeiro livro que nós vamos estudar juntos. A outra epístola na coletânea é uma epístola que supostamente foi escrita por um companheiro de viagem do apóstolo Paulo, que é um homem chamado Barnabé. E como nós veremos na nossa discussão sobre Barnabé, está claro que quem escreveu Barnabé não foi de fato o companheiro de viagem de Paulo, porque o livro, a epístola de Barnabé, foi escrito 75 anos depois que Paulo morreu. Então, isso foi composto por uma outra pessoa mais adiante. As pessoas, entretanto, que copiaram esse manuscrito, copiaram a carta, presumiram que ela foi escrita por essa figura, por essa pessoa Barnabé, mas muito provavelmente não se trata dele. Essa carta de Barnabé, essa epístola de Barnabé, é anônima e é muito interessante porque foi elaborada para mostrar a superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. E ela é mais antijudaica do que qualquer um dos livros do Novo Testamento, cheia das invectivas antijudaicas, né? E não é à toa que ela fica de fora da Bíblia, e para nós é muito interessante estudar, porque ela mostra o movimento em direção ao antijudaísmo já no cristianismo primitivo. Também entre as cartas dos padres da igreja estão os escritos do bispo de Antioquia, que se chama Inácio. Inácio de Antioquia é uma das figuras mais intrigantes do cristianismo primitivo. Ele é um dos primeiros mártires cristãos e está entre os mais conhecidos desses primeiros mártires cristãos. Inácio, como veremos, foi preso por atividades cristãs em sua igreja na cidade de Antioquia e foi enviado para Roma para enfrentar as feras da arena, sendo enviado, portanto, para o seu martírio. E no seu caminho para o martírio, né, enquanto aguardava, ele compôs 7 cartas e nessas epístolas ele diz muita coisa. E nós temos aí as 7 cartas que foram escritas por ele, né? E ele fala que sabe que vai ser jogado às feras e ele está ansioso para que isso aconteça e ele explica o porquê. Então, são epístolas, são cartas muito interessantes. Uma das cartas dos padres da igreja é escrita por alguém para quem Inácio já havia enviado uma outra carta anterior. Uma das 7 cartas de Inácio é escrita por um homem chamado Policarpo, que é bispo de outra cidade, uma cidade chamada Esmirna. E ocorre que Policarpo escreveu uma carta própria, que ainda temos, e que é um dos padres da igreja, né? Policarpo, bispo de Esmirna, ele escreve uma carta para a igreja de Filipos, para lidar com alguns dos problemas que surgiram lá. E um dos problemas é que alguns dos seus anciãos aparentemente teriam desviado fundos da igreja. E Policarpo escreve para dizer a eles como lidar com essa situação. Vários escritos, portanto, dos padres da igreja são exatamente isso, são epístolas. Há um dos escritos que é um relato real de um martírio, e é o martírio de Policarpo, e essa obra foi escrita provavelmente no início do século II. Ele próprio é executado em meados do século II, e nós temos o que parece ser um relato em primeira mão do seu próprio martírio, de quando ele é queimado na fogueira. Então, nós temos aqui o chamado martirológio, né? E esse é o martirológio mais antigo, que é, portanto, o relato mais antigo de um martírio que sobrevive do cristianismo primitivo. Outro escrito que nós temos nos padres da igreja é um tipo de manual da igreja chamado de didaquê, que significa o ensinamento. O título completo é O Ensino ou a Didaquê dos Apóstolos. Esse livro, a Didaquê, muito antigo,
fez bastante barulho quando foi descoberto ali no final do século XIX, e ele nos oferece instruções aos membros da igreja sobre como viver vidas éticas, como conduzirem suas práticas litúrgicas e dá descrições de como os cristãos devem batizar, como devem celebrar a Eucaristia, a ceia do Senhor, e as primeiras descrições desse tipo de ritos que nós temos do cristianismo. Outro texto que aparece nessa coletânea tem um nome errado, que ele é chamado de Segundo Clemente, e ele é errado porque primeiro Clemente não foi escrito por Clemente e nem o segundo Clemente foi escrito por Clemente, e muito menos o segundo Clemente é uma carta, embora seja chamado de carta, ou seja, chamam de epístola, mas não é uma epístola. Na verdade, é um sermão, e é o sermão mais antigo que nós temos fora do Novo Testamento, composto por um cristão. E nesse sermão nós temos um autor anônimo que exorta os seus ouvintes a serem gratos e fiéis à salvação que receberam em Cristo. Um outro texto, dentro dessa gama fantástica que são os padres da igreja, um outro texto que chega até nós é um texto muito fragmentário, trabalho de uma figura obscura do cristianismo primitivo chamado Papias, que escreveu comentários sobre as Escrituras que nos dão histórias apócrifas sobre Jesus. Portanto, histórias que não são consideradas válidas pela ortodoxia, por aqueles que efetivamente venceram. Um outro escrito é um Apocalipse, em outras palavras, uma revelação de Deus sobre o estado atual das coisas no mundo e sobre o que ainda está para acontecer. Esse Apocalipse é o livro mais longo, mais extenso, composto pelos padres da igreja. É um livro muito longo, é chamado de O Pastor de Hermas, e é assim chamado porque o intérprete das visões do livro chega até o autor disfarçado de pastor. E, por fim, nós temos um pedido de desculpa entre padres da igreja, né? Nós temos aqui a palavra que é uma apologia no sentido de defesa, né? Um pedido de desculpas que é uma defesa. E há uma defesa da fé cristã que é escrita, que é chamada de carta a Diógenes, na qual o autor anônimo defende o cristianismo contra as acusações levantadas contra ele por seus desprezadores de cultos. E, portanto, nós temos aí os padres da igreja, os pensadores do cristianismo primitivo. Deu para ver, só por esse apanhado muito superficial, só toquei aqui, só tangenciei os tópicos, mas é uma coletânea de literatura muito diversa, vasta, e que se alguém pergunta se faz sentido pensar nela como um corpo de literatura, porque vejam lá, eu tenho aqui muitos gêneros, eu tenho muitos autores, eu tenho épocas diferentes, propósitos diferentes. Então, será que é correto chamar isso de um grupo, como nós fazemos aqui no curso? Os padres da igreja? Será que isso é um grupo coeso? Na verdade, é uma coletânea de escritos, é uma coletânea de textos dos primeiros autores proto-ortodoxos, e eu acho que a união entre eles para aí, né? Então, mesmo a coletânea dos escritos que nós chamamos de Novo Testamento, também é muito diversificada, né? Porque o Novo Testamento consiste de quê? Diferentes gêneros. Eu tenho ali Evangelho, eu tenho Apocalipse, eu tenho o livro de Atos, eu tenho epístolas. Aquilo tudo foi escrito por diferentes autores em diferentes épocas para diferentes propósitos. Então, o que nós temos aqui nos padres apostólicos seria um fenômeno análogo, não igual, mas um análogo mais moderno. Mais moderno porque essa coleção de escritos foi reunida mais recentemente, em contraposição ao Novo Testamento, que foi reunido muito tempo atrás. Então, os estudiosos modernos reuniram esses textos, e é uma coletânea muito importante, porque ela nos conta sobre a proto-ortodoxia emergente, fala sobre suas crenças, sobre sua ética, sobre as estruturas da igreja, sobre práticas litúrgicas e sobre autoridades sagradas, portanto, fala daquilo que não está compreendido no seio, no âmago do Novo Testamento, né? Então, é o elemento moderno, é o elemento institucional que se celebra naquele, né, e que complementa aquele elemento anterior
que é o elemento mais de natureza biográfica e de recomendações espirituais que seguiram o Novo Testamento, né? Então, nesse quesito, é interessante fazer esse contraponto do Novo Testamento com os escritos dos padres da Igreja, né? Então, podemos pensar em Novo Testamento e padres da Igreja igualmente como dois compêndios, duas coletâneas de textos de vários gêneros, de vários autores, de vários propósitos, eles nisso são iguais, um servindo de formação àquela fé, àquela ideia, aqueles fundamentos espirituais da igreja, e o outro ali servindo, na verdade, a todo o resto, servindo a crenças, a ética, a estrutura da igreja, a prática litúrgica, autoridades sagradas e tudo mais o que no Novo Testamento não estavam expressos. Eu acho que pelo menos com isso dá para deixar aqui a semente plantada da importância desses textos. Porque tudo aquilo que muitos pensam que as igrejas cristãs fazem que por estar na Bíblia, na verdade não está na Bíblia, e está nos textos dos padres da igreja. Então, fico aqui o convite, essa é só uma introdução. No nosso próximo encontro, vamos começar a mergulhar mais a fundo no universo desses pensadores do cristianismo primitivo. Até lá.